galera. Hoje iniciamos uma série de conteúdos aqui para falar sobre o mercado imobiliário, carreira, resultado. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui dividindo esse púlpito aqui, a gente pode falar assim, com 3 pessoas especiais que trabalham há muito tempo no mercado imobiliário. E eu quero começar aqui chamando uma pessoa especial. Luziano Machado, sócio-diretor da Lopes Imobiliária, 55 anos, Luziano. 20 anos de mercado imobiliário, já formou inúmeros líderes no mercado imobiliário, a gente brinca, é o decano do mercado imobiliário goiano e já lançou mais de 300 lançamentos sob sua liderança. Prazer estar aqui, Luziano, tamo junto. Bom demais, cara, bom? bom demais. Assim, 40% da minha vida, mais de 40% da minha vida trabalhando no mercado imobiliário, né? Para mim é um prazer, fazer o que eu amo, fazer o que eu gosto, é muito legal. Quer dizer, trabalhar no que você gosta, você não está trabalhando, né? Você está curtindo a vida e é o que eu faço. É isso aí. E na sequência aqui, quero chamar também o David, com 14 anos de experiência no mercado imobiliário. Hoje ele é sócio-diretor da Lopes Goiânia, uma das referências em gestão de equipes, e sob a sua liderança ele já vendeu mais de 500 milhões de reais em produto imobiliário. Tamo junto, irmão. Vamos falar aqui com essa galera sobre o nosso mercado imobiliário. Muito feliz em fazer parte, né, aqui com o Luziano, que foi meu primeiro gestor, começou comigo. Feitosa também, na ocasião, era gestor também. Meu primeiro diretor também. Posso falar que quem me formou para estar aqui hoje começou tudo com vocês dois, né? E hoje estamos aqui como sócio da Lopes. Tira o dinheiro e já dá para ele. Tamo junto, irmão. Vamos falar muito do mercado aqui hoje. Obrigado. E seguindo aqui, também quero chamar meu camarada Jean, que hoje é empresário, sócio também do Grupo Lopes Goiânia. Ele atua há mais de 10 anos no mercado imobiliário e uma jornada construída com trabalho, aprendizado e muita paixão sobre liderar pessoas. Tamo junto, irmão. Valeu, vamos falar muito aí do mercado. Vamos falar muito aí, tamo junto. Vamos para cima. Vamos dividir essa mesa aí com a galera, lendários aí. E aí, pessoal, a gente está um pouco nervoso, é o primeiro de vários conteúdos que a gente vai soltar. Acho que a primeira pergunta aqui para todos nós, né? Eu não me apresentei, mas sou Murilo Feitosa, um dos sócios diretores da Lopes, tenho 24 anos de mercado imobiliário, tenho um prazer de dividir aqui essa mesa com essa turma, que a gente já trabalha há muito tempo juntos. E vamos falar de mercado. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer, para a gente que tem um tempo de mercado imobiliário, vivendo esse mercado maluco de altos e baixos, falar qual foi o principal desafio para todos nós aqui ao longo dessa jornada do mercado. E aí, David, qual foi o seu principal desafio nos seus 14 anos de mercado imobiliário? Muita gente acha que o principal desafio é vender, né? É vender o imóvel ou bater meta, né? E o principal desafio que eu tive nesses 14 anos é manter a constância, né? Manter a constância. Porque nós temos meses muito bons, meses médios, meses ruins. Tem os lançamentos que a gente consegue performar, tem alguns que não. Se não tiver disciplina e você não conseguir manter a constância, você não vai conseguir continuar nessa carreira, né? Porque não é uma carreira fácil. Você tem que saber lidar com o não e muitos nãos para você conseguir chegar num sim, né? Então, assim, a estratégia tem que ser sempre você manter a disciplina e a constância. Mas pegando um pouco dessa palavra que todo mundo usa para tudo hoje em dia, né? Que é a disciplina mesmo. Mas como que você traduz a disciplina nesses 14 anos? Disciplina é o quê? Na prática, quando a gente fala disciplina, ela parece que a gente leva muito para o lado esportivo, enfim. Mas o que é a disciplina sendo aplicada nesses 14 anos no mercado imobiliário? Disciplina é você fazer o que tem que ser feito, mesmo você não querendo. Se você está num lançamento, se você está num mercado que você não gosta de fazer uma prospecção, que seja uma ação de rua, você tem que ter disciplina e entender que você precisa fazer aquilo para você chegar num resultado. A disciplina não é nada só você fazer o que você gosta, é você fazer o que não gosta e fazer o que tem que ser feito. Fazer o básico bem feito todos os dias. Não desistir no primeiro não desistir no segundo não e manter sempre a constância. E como que você aplica? Vamos falar entre nós assim, como que a gente aplica isso então para que a equipe de vendas entenda esse comportamento? Porque eu acho que talvez seja uma das maiores dificuldades nesses 14 anos, né? Nesses 14 anos que você tem de mercado. Como que você tenta levar isso para o time? Para isso ser um reflexo ali mesmo de comportamento? É o segundo maior desafio, né? Que é você sempre estar mantendo as pessoas em volta, os pares ali, os corretores, os gestores, sempre no mesmo ritmo que você. E você transmitir a sua energia para eles, a sua disciplina, a sua constância para eles, é o maior desafio. E todos os dias é você tentar alinhar. Você sempre realmente tá conectado com os corretores, está conectado com os gestores, ter proximidade com eles. Muita gente hoje fala da gestão humana, né? Que nada mais é que esperar
algo da pessoa, mas a gestão humana, ao meu ver, que é o que a gente aplica hoje, é você estar próximo da pessoa, nos dias ruins e nos dias bons. Você acha que é isso aí, Jean? Isso é o maior desafio mesmo? É a disciplina? Ou o que o David falou e esse gestão humanizada, esse virou o maior ele preparou. De mercado Ele imobiliário? preparou muito para hoje, hein, Luciano? Ele já tem aqueles conteúdos. Existe isso mesmo? É isso. Que para você, nesses 10 anos, um pouco mais de 10 anos, esse foi o seu principal desafio? Vindo para o lado que é do nosso front hoje, né? Sem sombra de dúvidas, é lidar com pessoas, né? Esse é o desafio, né? Porque, tipo, todo mundo quer ter disciplina, na verdade, né? E às vezes as pessoas nem fazem por disciplina, fazem por obrigação mesmo, né? Chega o boleto, tem que pagar a conta de menino, tem que pagar a conta de esposa, ajudar a esposa em casa, realizar sonho. Então, lidar com as pessoas no dia a dia é o maior desafio, porque sempre vai ter, né, o melhor produto da prateleira, a melhor oportunidade. Nós estamos num mercado que é muito bom, sempre tem muito lançamento. Essa semana, e nós temos quantos essa semana? 4 lançamentos essa semana? Poucos mercados no Brasil tem isso, né? Goiânia tem. E o desafio maior, sem sombra de dúvidas, é lidar com pessoas, né? Pessoas diferentes, pensamentos diferentes. Tem que fazer alguma coisa que a gente sabe que funciona, aquela pessoa não quer. E a gente, com disciplina ou sem disciplina, não dá para colocar isso na cabeça da pessoa, né? Então, sem sombra de dúvidas, para mim, o maior desafio é lidar com pessoas, que é o que a gente tem que tratar todos os dias, né? Independente de como que a gente estamos, é o que o David falou, tem que mostrar para as pessoas o que tem que fazer. Se a gente está bem ou não, a gente mostra isso. O desafio maior é esse, né? Ter quantidade de pessoas que aceitam o desafio de fazer parte do mercado imobiliário. Todo mundo entra esperando assim, né? Entra vendo a prosperidade, né? Tipo assim, vendo que vai ganhar muito e tal. Mas não entra pensando assim, eu vou ter que trabalhar de verdade. Entra achando que vai ser fácil. Porque é fácil ter disciplina com dinheiro no bolso, né? Quando o cara já é profissional, quando o cara já é corretor, é fácil demais. Ele tem aquela carteira de recebíveis ali e tal. Agora, quando o cara é novato, né, que ele está trabalhando lá o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, não vendeu nada. E aí ele lembra que, cara, hoje eu não tenho nada para fazer, não tenho nenhum cliente para atender, eu vou ter que ter resiliência, disciplina para estar lá no ponto avançado, para fazer ligação, mas eu tenho experiência zero de receber grana. Né? Então, para esse corretor que eu acho que é o mais difícil. Aí é que eu te falo, né? Disciplina. É porque o cara tem que levar o sustento para casa, entendeu? Resiliência, acreditar, né? Acreditar no que ele... Quando você pega essa disciplina do mercado, não vai ter, né? Esse lance assim da pessoa disciplinada, são poucos mesmo. E eu acho que esse que é a dificuldade, né? Porque quando a gente vem para a liderança, Feitosa, a gente fica naquele negócio da responsabilidade. Então, quando você vê que um cara não vendeu um mês, quando ele não vendeu 2 meses, 3 meses... Você tira para si. Cara, dá vontade de tirar dinheiro do bolso e colocar na conta do cara. Entendeu? Mas você também não pode fazer isso, senão você alimenta um profissional que futuramente não vai ter resultado e não vai se aperfeiçoar na profissão. Mas a nossa responsabilidade é difícil. É deitar a cabeça no travesseiro sabendo que tem 30%, 40%, 50% da equipe que não performou, isso é difícil. E o pessoal não está nem aí para isso, cara. Para você, eu sei que a gente vai sempre pro viés da liderança, porque a gente atua há muitos anos como líderes, mas o mercado mudou sua vida? 100%. Então, o que foi o desafio? Lembrando lá, porque se você lembrar 20 anos atrás, é o que você acabou de colocar. Chegar depois de 20 anos, bem sucedido, ser uma referência no mercado imobiliário, as pessoas, o respeito de todos os incorporadores, né? Afinal de contas, durante 20 anos de mercado, muitas das incorporadoras que existem hoje não existiam há 20 anos atrás, né? E a gente teve um papel determinante para o crescimento de vários, assim como eles com a gente também. Mas e para você, 20 anos, qual foi o maior desafio como corretor? Cara, assim, primeiro corretor ou não? Primeiro que na minha época, pra você. Porque é ruim falar da minha época, né? Porque parecendo que eu sou mais velho que eu sou, né? Mas, não, mas ok. Tá tranquilo, cara. Você tá novinho, cara. Jovem mancebo. Primeiro que na minha época, assim, ó, a empresa que eu trabalhava tinha 30 profissionais. Ninguém ensinava nada para ninguém. Não tinha um gestor que pegava na sua mão, apesar de eu ter bons gestores. Nós tivemos bons gestores nessa época, mas assim, ninguém dava a mão para ninguém. Cara, se vira, faz seu trabalho. O trabalho é esse. Quer treinar, vai lá, treina sozinho. Quer fazer, vai lá, faz sozinho. Eu fiquei 6 meses sem vender. Sem fazer a primeira venda. Aliás, 6 meses para vender? Eu fiz venda com 2 meses, ela caiu. Ela caiu. Na hora do pagamento, o cara desistiu. Depois fiz venda com 4 meses, caiu de novo. E com 6 meses eu fiz a minha primeira venda. Cara, aí foi que você entrou na vida dele, foi Murilo? Não. Você foi pai, foi? Não, ele entrou na minha vida depois. Mas ajudou também nesse período. Cara, foi a resiliência, foi acreditar, cara. E outra coisa,
é a questão de enxergar o mercado imobiliário como uma coisa que podia me fazer diferença. Veja bem, eu sempre trabalhei nas empresas do meu pai. Então, eu não tinha uma referência bacana para ser um profissional, né, em outro lugar. Cara, eu tinha que escolher algum lugar que me daria grana. Escolhi o mercado imobiliário. Vi muita gente ganhando dinheiro no mercado imobiliário, mas demorar 6 meses. É loucura, né? Você sabe o que é sentar e chorar, entendeu? Sabendo que você não tinha dinheiro para levar para casa. O que te manteve nesses 6 meses? Cara, A disciplina que você falou. 2 vendas caindo, cara, peguei dinheiro emprestado. Ou é a falta de opção de trabalho também? Cara, não tinha para ganhar dinheiro, porque você podia trabalhar. É. Cara, eu fui vendedor de água sanitária. Você vende um caminhão de água sanitária, você ganha R$100 de comissão. Entendeu? Então, assim, não dava dinheiro. Então, eu falei, cara, vou acreditar nisso aqui, porque isso aqui vai me dar grana. Nesse período, tinha umas premiações de você participar de meeting, ganhava voucher de combustível. Eu ganhei 500 litros de combustível. E eu peguei esses 500 litros de combustível, fui lá no meu pai, que era meu banco. Pai, troca aqui em grana para eu poder almoçar, para poder tomar cervejinha, comprar cigarro na época, né? Fumava. Na época fumava. Para me sustentar. E foi isso que foi. A gente ia levando, mas acreditando que poderia dar certo. Essa história é boa, né? Você vendeu com quanto tempo? Eu vendi com 1 mês. Te falo todos os que eu vendi. Você tinha um bom gerente, né? Tive um bom gerente. Eu vendi o Winner Sport Life, foi o primeiro que eu vendi. Depois eu vendi um Gandhi, vendi um Moment e vendi um da Opus lá em frente ao Oreião, do lado do City Hall. Era só o supra-sumo na época. De frente ao City Hall, Qual foi as Palé do Parque. Luciano, qual foi as estratégias que isso você foi passou para ele 4 vender meses. esses produtos? Não sei se o Luciano vai lembrar, eu lembro uma vez que eu tinha uma bis, aí eu ia pra bis pra imobiliária. Eu ia pro plantão, tinha um plantão lá no centro de Aparecida, não lembro. Uns bloquinhos que lançou lá. Ah, tá. E eu cortava aquilo lá. Flora Park. Flora Park. Eu cortava a BR todinha na bis, chegava na loja, volta de 18 horas, ficava até 19h30, 20 horas ligando, porque eu não tinha telefone para ligar, não tinha crédito. E aí o segurança ficava bravo comigo, porque eu não queria ir embora. Eu queria aproveitar, e ele chegava no Luciano e reclamava. O Luciano chegava em mim, brigava e falava assim, mas é pra você continuar. Mas é pra você continuar. É pra você continuar. Eu não tô falando pra você continuar, pra você ficar quietinho e continuar trabalhando. Deixa eles reclamar. Deixa eles se virar e ficar até tarde aí. Teve um gerente bom, hein? Tive um bom Você gerente. vendeu quanto tempo, Feitosa? Cara, na verdade, assim, eu pegando uma fala de cada um assim, né, vocês vão perceber que a gente vai ter algo em comum, né? Na dificuldade do início ou não, mas para mim o principal desafio, cara, é se reinventar todos os dias. Para quando eu entrei para cá, o mercado é totalmente outro, né? Assim como você acabou de colocar, na minha época, 24 anos atrás, não tinha internet, o telefone não existia, ou existia, era muito caro. Então, assim, a gente se coloca nessa condição o tempo inteiro de aprendizado, né? Então foi tentar se renovar, se colocar como uma autoridade, como um cara que fazia diferença no mercado imobiliário, e assim eu fui aprendendo. Aí vai misturar um pouco de tudo que vocês falaram, disciplina, constância, mas eu acho que um pouco do que o Luciano falou é o que prende a gente no mercado, que é a possibilidade de você transformar a sua vida. De você ganhar muito dinheiro, de você poder dar uma condição para sua mãe, para o seu familiar, ou agora para minha família, que dificilmente outra carreira vai te dar. Mas nessa trajetória de uma profissão que foi marginalizada para minha época, que pouca gente fala, isso é corretor, vixe, para hoje o patamar que a gente chegou, né? As pessoas reconhecem a gente hoje, porra, a gente realiza sonhos, a gente está num patamar muito diferente de 24 anos atrás. Por quê? Também porque muita gente boa entrou no mercado e profissionalizou o mercado e colocou ele no patamar que a gente está hoje. Então, assim, o mercado transformou as nossas vidas, né? A gente se cruzou nessa jornada, né? Você trabalhou com o Luciano, hoje é sócio, nós 3. O Jean, o Sereno indicou para entrar na empresa onde a gente trabalhava e hoje a gente se cruzou. Então o mercado, ele sempre vai cruzar com gente boa nessa jornada. E pegando já agora, já saindo um pouco disso que a gente falou da gente, talvez seja uma pauta hoje principal nossa aqui para a gente trazer para o mercado desse primeiro encontro, é falar o desafio de hoje. Né? Hoje com a Selic, baixou agora 0,25, 14,25, no mercado que você tem um ano repleto de feriados, Copa do Mundo, eleição, tudo aquilo que prende a atenção, o olhar para a compra do imóvel, e agora trazendo a gente como líder do mercado imobiliário, o que a gente tem feito que tem transformado a vida das pessoas num ano extremamente difícil.
O mercado imobiliário é isso, né, Luciano? Vai ser uma fase muito boa, outra fase entra em platô, vai ter a fase que essa que a gente está vivendo, que tem esse tanto de coisa que a gente tem que contornar as objeções dos nossos clientes, mas trazendo para hoje, já que a gente falou do nosso caminhar nesses 24, 20, 10, 14, qual é o nosso principal desafio hoje, ou o principal desafio do corretor de imóveis no seu ponto de vista, Luciano? Cara, assim, eu acho que sim, tá conturbada essa questão da Selic, mas de uma forma ou de outra, o mercado goiano ainda é um mercado de lançamento, né? Com vários lançamentos, né? E acaba que as empresas do mercado imobiliário, né? As imobiliárias, os diretores e os incorporadores, acaba que a gente encontra essas saídas. Por exemplo, a gente tem um momento agora do mercado imobiliário, do final do ano passado, começo desse ano, de empreendimentos compactos, né? Muita venda de empreendimento compacto, tudo que lança vende tudo. É impressionante, né? Mas é lançamento. Aí daqui a pouco você tem agora, nesse ano, muita venda de segunda moradia, chácaras, né? É o que lança, vende muito bem. É porque o cara está entendendo, o cliente está entendendo, primeiro, Goiás é um estado em desenvolvimento, né? Goiânia é assim, um canteiro de obras, vários projetos que são fenômeno, que você tem um êxodo gigantesco para dentro de Goiânia, né? Muitas famílias morando em Goiânia. Eu vi uma entrevista outro dia de um grande incorporador falando assim, Goiânia tem um índice de separação muito grande. Quando você separa, você tem 2 famílias procurando apartamento, vendendo um e comprando mais 2, gente nascendo, gente casando. Então, assim, esse mercado ainda está muito pujante dentro de Goiânia. E a oportunidade hoje, na minha visão, é o lançamento. Porque você espera essa taxa Selic dar uma baixada, você compra agora, paga no período de poupança, você não precisa financiar, você está pagando a poupança para a consultora. E nesse período de 3 anos, com certeza, esse movimento de mercado econômico ele vai estabilizar, vai abaixar, e a gente vai poder financiar numa taxa bem menor. Então, eu acho que o cliente está pensando muito nisso. Além disso, você ainda tem a questão da portabilidade. Você compra hoje com a taxa alta, né, vai pagando seu imóvel com tranquilidade lá, dividido. Daqui a 2 anos, você achou uma taxa menor, negocia com o seu banco. Né? Vai lá e faz a portabilidade, você vai estar pagando menos, você vai ganhar com isso. Então, assim, eu acho que as soluções o próprio mercado dá para a gente. Mas o Feitosa falou sobre o desafio, né? Mas qual ano que não foi desafio, né? Porque Selic agora aí, 14,25, beleza. Mas qual o ano que nós tivemos no mercado que não tinha alguma coisa desafiadora? Se a gente parar para pensar assim, 2020, a pandemia, foi um dos melhores anos do mercado imobiliário. Mas era um desafio, não era não? Por causa da pandemia, tudo estava acontecendo, você atendeu um cliente, tinha perdido alguém, aquele negócio inteiro. Eu acho que isso nunca vai mudar, para ser sincero. E eu acho que o lado positivo é o que você falou, né? Goiânia é um canteiro de obras. Você foi falando, eu fui pensando aqui. Talvez a cada 2 quadras em Goiânia tenha uma obra. Porque nós estamos aqui do lado, tem uma obra, 2 quadras aqui tem outra, mas 2 quadras lá da Praça do Sol tem outra. Se a gente parar para pensar assim, né? Eu acho que outra coisa também, assim, que o maior lance hoje de desafio, eu acho que é a quantidade de corretores. Porque a porta de entrada é muito grande, né? Aí você pega a quantidade de corretores, com o mercado nosso. Hoje as pessoas têm orgulho de falar que é corretor, né? 24 anos, vocês falaram atrás, né? Era difícil. Quando eu entrei 10 anos atrás, né? Vai para 11 anos agora. 11 anos atrás, quando eu fui entrar, meu melhor amigo falou assim, você vai ser corretor? Sai fora disso, cara. Eu entrei lá, não ganhei nada, essa profissão. E eu falei assim, cara, e agora? Eu entro ou não entro? Mas eu entrei, graças a Deus deu tudo certo. Só que hoje também é o mesmo jeito, né? Só que o desafio maior é esse, porque é muita gente no mercado. Hoje as pessoas têm orgulho de falar que é corretor, né? Sim. Talvez pelo todo o trabalho que foi feito. Hoje as pessoas colocam na bio do Instagram, chega em todos os eventos que você vai, mostra que é corretor. Mas pensa comigo aqui, eu fiz até um treinamento essa semana de integração na empresa com os corretores que entraram. Sim. E eu peguei lá e escrevi lá assim, quais são os principais desafios para você que está entrando agora no mercado imobiliário, para você ser um corretor de sucesso. Aí eles foram falando, concorrência, a insegurança, a falta de remuneração, eles foram listando uma série de coisas. Eu falei, eles listaram, eu fui traçar o paralelo e falei assim, agora aplica isso em qualquer profissão no mundo atual hoje. Essa é a realidade do mercado. Né? Um médico hoje ele é um mercado extremamente concorrido. Quantas faculdades de medicina, advogado. Eu acho que de fato assim, a gente chegou num momento de mercado, ou a gente passa de um patamar de ser uma aventura,
e passa um patamar de extremo profissionalismo ou, sem dúvida alguma, o mercado vai E apurar. nunca foi diferente disso. Quanta Né? gente também Há não 20 conhece anos a cidade, atrás, né? não, era assim. Sim. Quando era 30 corretores que a gente trabalhava na mesma imobiliária, tinha os bons corretores e tinha os corretores que não vendiam. E Então, ainda pensa- nunca mudou. Agora, E outra assim, coisa agora diferente pensa na também, na época de remuneração. vocês, muita gente era de Goiânia, né? Hoje, dos Hoje é corretores, fora. 60% vem de fora de Goiânia. Exatamente. O desafio, não conheço ninguém na cidade, estou me adaptando. Aí um exemplo disso é o Jorge, né? Que é colombiano. Jorge é um gerente nosso. É um dos gestores gerente. nossos. Ele veio. Mira amigo. Ele Fenômeno. veio para o Brasil. Ele era corretor na cidade dele, no país dele. Dono de imobiliária lá. Ele veio para o Brasil porque ele estudou o mercado de Goiânia e falou: cara, é um mercado que eu quero entrar. Ele veio para o mercado de Goiânia. E hoje é uma das referências da Lopes, né? Sem dúvida, é fenômeno. Esse é um cara Então, pra assim, estar aqui, deve esse ter é muita um história, né? ponto, Não? ele vai ser O cara considerado, sair vai da estar aqui com Colômbia a pra gente. cá, né, velho? É loucura. Então, assim, esse eu acho que é um ponto, né, David? Assim, na sua colocação tem algo que você enxerga que o principal, diferente daquilo que a gente falou, algum ponto aí sobre o desafio do mercado de hoje? Você usou uma frase que foi se reinventar todos os dias, né? E não só a nossa profissão, como todas as outras, mas hoje nós, corretores, precisamos todos os dias nos reinventar, né? Porque muda muito. Como o Jean apontou, a pandemia ela deu um salto no mercado imobiliário, que era um mercado 100% presencial, né? Um a um ali, tete a tete, virou muito digital, né? Da pandemia, eu antes nunca tinha feito uma venda só via WhatsApp sem encontrar com a pessoa. Hoje, quantas vendas já foi feito assim? Isso é banal, né? Tem que se reinventar. Agora, Todos os dias. E muita gente Pegando boa no ponto- mercado. Nosso mercado também é assim, né? Porque tem muita gente boa, cara. Muita gente boa. Mas a pergunta que eu me faço também, assim, ligando assim, um pouco do que a gente está falando, e por que ainda continua sendo extremamente desafiador? A gente tem um indicador dentro da nossa empresa que é avaliar o positivação do time. Eu acredito que a nossa positivação está entre as melhores do mercado, se não a melhor. Ah, sem é uma dúvida. equipe pequena Isso que é. vende muito. Mas ainda me pergunto assim, todos os dias, assim, cara, que chave que falta ligar para ter mais pessoas com ambição, com sede de venda todos os dias? O que você acha, Luciano? O que falta ligar essa chave no mercado imobiliário como um todo? A gente vê hoje muita gente bem-sucedida, ganhando dinheiro, fazendo acontecer, e tem um extremo, né? Tem um extremo que é... Que fica na pessoa média sem ali e não renda, tem ambição, né? que falando que o mercado não é bom, que o país está acabando. O que você acha que a gente faz de melhor hoje e o que a gente poderia, ou o mercado, fazer como um todo para ligar essa chave para a gente ter mais performance? Cara, o que a gente faz de melhor? A gente insiste em treinar, né, e trabalhar com esse profissional que quer fazer a coisa. Agora, sim, na minha visão é o seguinte, tem o cara que quer fazer e o cara que não quer fazer. Então, eu focaria no cara que tem resiliência, no cara que está a fim de se desenvolver. O cara que não está, que está entrando no mercado achando que é uma onda, quantos e quantos entraram no mercado achando que é uma onda? Não, aqui tem dificuldade. Aqui as coisas precisam acontecer. Então, eu acho que é aquela velha máxima, né? É 90% de transpiração e 10% de inspiração. Então, cara, eu acho que o que a gente faz de melhor é acreditar nesse cara, treinar esse cara que quer fazer diferença e oferecer para ele todas as ferramentas de mercado. Quer dizer, um CRM que atende bem as necessidades, o lead que você entrega para ele. Você entrega para ele a questão das ações, como fazer, pegar na mão para ensinar a fazer, para ensinar como que atende isso. Ter esse contato com o incorporador para auxiliar esse cara que está fazendo esse trabalho para poder ter o resultado. Então, assim, é um complemento, mas começa a partir da escolha, né, da contratação do bom profissional. É isso aí, David. É isso aí. Falou tudo. É isso mesmo? Concordo, 100%. Palestrou demais, não? É isso mesmo? Eu tenho essa mania. Por que esse cara não vende, David? Por que ele não vende? Não tem E constância. ele continua trabalhando na imobiliária? Por Não, que mas que você porque acha? tipo assim, Eu não tô falando só da nossa, não. Tô falando do mercado como um todo. mas vou te dar um exemplo assim, ó. O Luciano acabou de falar, demorou 6 meses para vender. E ele falou, ia trabalhar, ia no meeting, ganhava voucher de gasolina. Então ele não tinha constância. O cara não vende que não tem constância. Tem muito cara que vai na imobiliária e não vende, cara. O gestor sabe o cara que vai vender e o cara que não vai vender. 14 dias o cara... É o cara que eu tá- costumo falar o seguinte, o corretor entrante que entra, que o cara que começa na profissão, 2 semanas, você sabe se ele vai virar ou não. Mas A por entrega que dele tem nos- pessoas aqui nessa roda, tirando eu que eu vendi com um dia, só vocês três. Vendeu Mas por com que um que- dia. Vendeu com dia. Em um Agora dia eu eu vou- vendi. eu vou Mas responder por que tem gente nessa roda que demorou 3 meses, 6 meses para vender e continuou? É isso que o Feitosa está Agora falando. eu vou falar isso, eu vou Entendeu? responder o Jean.
para mim está muito claro que o ecossistema da imobiliária vai te favorecer. Né? Então, por exemplo, o David foi lá com a liderança dele, fez uma reviravolta num negócio que ele está liderando. No mesmo ambiente que tinham as pessoas que precisavam ter resultado. Então, acho que um ponto muito positivo do nosso negócio, do negócio que a gente lidera, é que a gente tem toda essa estrutura de liderança que faz com que o corretor se desenvolva e tenha resultado mais rápido. Com certeza. Então, você pega assim, hoje nós estamos referência, né? O mercado inteiro fica tentando levar a gente daqui. Levar pessoas daqui, porque sabe que aqui é um celeiro que a gente está formando pessoas. Aqui a gente tem a disciplina, a gente tem a meritocracia, a gente tem um plano de carreira e a gente segue fielmente. Né? Então, assim, hoje tem muito mais pessoas novas vendendo do que aquele figurão que sentou no trono e ele fica querendo o resultado dele. Muita então, gente assim, no mercado imobiliário hoje de concorrentes que é diretor, que é sócio, começou aqui, né? Isso. Como corretor. Exato. E a gente foi lá e treinou o cara, acreditou nele, fez ele ser gerente. Que é o maior diferencial nosso, é nisso aqui, cara. Porque eu acho assim, ligando um pouco do que a gente está falando, tem muito corretor sem venda. Mas será que não tem muito corretor também que está num ambiente que não favorece para ter resultado? Cara, você falou uma coisa e é tudo, né? A gente recebeu um corretor recente agora, vamos colocar, ele não tem 30 dias de loja. E ele com uma semana, e a gente conseguiu levantar uma venda com ele. A gente sentou com ele, o corretor me procurou para vir para a loja, conversei com o gestor, sentamos os três juntos, entendemos qual que era a dor dele ali e a gente foi fazer o básico bem feito, né? Que foi olhar para a carteira dele, saber o que ele tinha, o que ele estava perdendo no negócio, como é que estava o negócio dele. E com 2 semanas ele fez a primeira venda dentro da loja. E ele virou o mês, foi bem no finalzinho do mês de maio, já no início de junho já entrou a segunda venda. E já essa semana agora já entrou a terceira venda. O cara com menos de 30 dias de loja já está com mais de 1,5 milhão vendido. E aí, qual que é a fala dele que ele falou para mim? Um ambiente de venda, um ambiente organizado. Não é um ambiente, não tem bagunça. Ele falou assim, David, todos os dias eu chego aqui, todos os dias eu recebo minha lista, eu sei o que eu tenho que fazer, o meu gestor me cobra, eu vejo você chamando o gestor para reunião. Então, o ambiente de venda gera venda. Não que isso vai refletir para todo mundo, mas ele entendeu que aquele ambiente ali, que nós estávamos, da Lopes, é um ambiente 100% focado em venda. 100% focado em venda. Porque eu vou te traduzir em números. A empresa tem a positivação maior que 30%, o imobiliário aqui tem menos corretores que concorrência. Esse mês passado eu vi uma imobiliária postando grande que 30% do resultado dela está na mão de 10 pessoas. Então isso é um ecossistema que, óbvio, se a gente está no mercado há muitos anos. Né? Eu e o Luciano aqui, a gente lidera o mercado aí há quantos anos? É óbvio que se você faz um funil de corretores, enche o topo do funil e vai saindo, vai sair resultado. Mas isso é saudável? Desde quando a gente montou o nosso negócio, as estruturas são para menos corretores. Menos corretores. E a gente consegue performar em venda per capita muito acima da média do mercado. É porque quando as pessoas entram aqui, elas entendem isso. Mas quando você está num ambiente que é muito mais gente falando, olha que tá batendo palmo para um monte de campeão, que o cara carrega o pêndulo da empresa inteira. Tipo assim, um corretor só representa uma equipe de vendas. É muito bom, parabéns. Mas e como que fica toda a cadeia? Eu acho que isso é um diferencial que a gente tem que ressaltar o tempo inteiro, que a gente vive isso aqui, como você colocou, veio de cá e está tendo resultado. Mas essa transformação, é o que o Dave falou, ela acontece a partir do líder também, né? Porque existe um ciclo vicioso. Olha só, eu tenho corretores na minha equipe, eu tenho 20 corretores na minha equipe, tem 5 que performam e 15 que não performam. Eu não vou pressionar esse cara que está prospectando, que tem cliente na carteira, porque eu tenho medo de perder esse profissional. Então eu não vou pressionar esse cara. Esse cara sai daqui, vai para a mão de um outro gerente que na equipe dele tem a pressão, não é pressão de humilhação, não é de gritar, é a pressão de serviço, de venda. E aí ele pega aquela prospecção que ele fez, a diferença do corretor novato e do corretor antigo é a quantidade de clientes que ele tem. Ele pega aquela carteira de cliente e faz o cara trabalhar aquela carteira de cliente sem medo de perder o corretor. Que hoje a gente vive sendo refém daquele corretor que não trabalha, que te cobra, que não quer fazer a coisa acontecer. Esse que é o grande problema, entendeu? Então, qual que é o legal? Quando você pega uma empresa igual a Lopes, que tem, nem você falou, né? Eu não acho que são menos profissionais, é uma quantidade menor de profissionais, mas que mais pessoas positivam, tem a positivação. É porque a gente tem líder que vai lá na questão de cobrar, a gente tem um ambiente de resultado, de pega para fazer, resultado. Né? Tipo assim, essa que é a questão. Pega na mão, eu tive tá 2 acompanhando. equipes agora no mês de maio, que as duas com 80% de positivação.
Uma com 10 corretores, 8 vendeu, outra com 6 corretores, 4 vendeu. E serve como modelagem para o ecossistema nosso. Então, assim, o que a gente tem que entender mesmo, bom do que uma síntese do que a gente está falando, é que o corretor ele vai estar num ambiente que vai favorecer com que ele cresça. Lógico que vai ter cobrança, disciplina, treinamento, que é bom para ele, né? E, naturalmente, se ele entra nesse jogo, entende, ele vai ter resultado. Né? Porque a gente está aqui com 24, 20, 30, 14, aqui, somados aqui, mais de 60 anos de mercado imobiliário juntos, de experiência aqui em prática. Se o corretor captar, entender que tudo isso que a gente traz é para favorecer na venda. Né? Então, é um pouco daquilo que a gente vem construindo aí. E trazendo um pouco mais agora para uma prática que a gente atua há muito tempo, que é o nosso forte, que é lançamentos imobiliários. Né? Você acabou de colocar aqui, a gente vem numa safra de compactos, de chácaras. Como o mercado vai se comportar, vocês acreditam, esse ano sobre lançamentos imobiliários? A gente vai seguir nessa tendência até final do ano? Vocês acreditam que o médio vem com força, o alto padrão, nesse bololô do mercado imobiliário? Lembrando que o mercado imobiliário, Goiânia é o terceiro mercado que mais vende imóveis primários no Brasil. Então, uma capital que tem menos habitantes, que vende e performa como capitais que são muito maiores e muito mais tradicionais. Né? Goiânia tem 90 anos. Então, o que vocês acham que vai se comportar até o final desse ano? Primeiro que eu acho que o mercado não para, né? O estoque que a gente tem é muito menor do que a demanda que a gente tem hoje de mercado. Então, a gente continua não tendo estoque para um ano. Né? Se a gente parasse hoje de lançar durante um ano, a gente chegaria no final do ano, no final dos 12 meses, a gente não teria mercadoria para vender. E segundo é aquilo que eu falei, eu acho que o incorporador se encarrega disso. Né? O incorporador se encarrega de trazer o produto que está faltando para aquela janela de lançamento. Então, assim, a gente viu um movimento de produtos de alto padrão. Como eu falo alto padrão, acima de 200 metros quadrados. Tem um estoque muito bom em Goiânia hoje para atender. Né? Então, a gente tem menos lançamentos com essa metragem, com essa tipologia. Mas se você lançar isso na frente de um parque, com uma característica diferente, vai vender tudo. Aí você pega lá o compacto. Cara, compacto hoje o que lança, vende. Mas se você lançar também na localização errada, ele não vai vender. Então, o incorporador ele se encarrega disso, junto com os diretores das imobiliárias. Então, eu acho que o mercado agora, ele está para esses setores adjacentes também, né? Não os setores principais, mas adjacentes, com um metro quadrado um pouco menor, atendendo uma demanda que é importante, né? Do cara que está de locação e vai passar por um imóvel próprio, né? Que ele vai investir no imóvel próprio. Locação em Goiânia é mais de 50% dos imóveis hoje, o cliente loca o imóvel, né? Então, e eu acho que o mercado do médio e alto padrão, ele vai estar muito, pelo que a gente está vendo dos lançamentos, ele vai estar muito constante até o final do ano. A pipeline nosso no final do ano tá repleta, né? A gente tem uma pipeline de aproximadamente aí 3 a 4 lançamentos por mês, né? Até o mês de julho. Lembrando que é um ano Copa do Mundo. Copa do Mundo. Política tá chegando daqui 3 meses. O mercado tá mais devagar, vendendo 70%, 70%, né? Não é porque não tá vendendo mais 100% em 2 horas, começo, tá vendendo 70%. Começo do ano, você olhava o pipeline, tava assim, ó, janeiro, fevereiro e março. Replete lançamento. Aí você chegava junho e julho, Copa do Mundo, não vamos lançar nada. Eleição, não vamos lançar. Cara, o povo não tá nem aí, junho, cara, ninguém julho. lançava em julho, né? Ninguém lançava em dezembro. Quem começou, acho que o último lançamento que teve em julho, foi até que a gente participou, que foi o Noah da Engenharia, você lembra? Foi até aqui nesse instante, foi um case de sucesso, tô arrebentando. E depois disso, o incorporador começou a lançar em julho, né? Não, todo mundo no Araguaia e nós trabalhando. Nós temos 2 lançamentos que a gente fez com a incorporadora, em parceria com a Sim, a nossa, que perguntaram pra gente, um pouco da sua fala, acho que vem onde a gente se perdeu nessa parceria entre imobiliária e incorporadora. Porque a gente unia muito força. Então, E se responsabilizava. Isso, e nessa união foi o seguinte, vocês assumem o risco, eu falei assim, vamos lançar que vai dar certo. E a gente 2 eventos por semana. Porque hoje eu vejo um negócio muito maluco, já que a gente está aqui numa fala, que é o seguinte, alguns incorporadores, eles pegam as imobiliárias e lançam. Imobiliárias que têm 90 anos, 30, 15, 40... E ele não mais coloca, por exemplo, a marca da imobiliária como parceira lançadora de produtos dele. Não tem mais, é parceria oficial, assim, né? E eu fico porque é muito rápido, né? Pensa assim, uma imobiliária que vende 1 bi no ano, uma que vende 6 bi aqui de Goiânia, imobiliário extremamente competitivo. A quantidade de clientes que essa imobiliária fala no dia, ele teria que fazer a questão de colocar a marca do outro para você, o meu produto também está na prateleira dessa imobiliária.
né? Então, assim, eu acho que nesse caminhar aí, não sei se foi um mercado muito dinâmico e tudo, a gente se perdeu um pouco dessa escuta. Eu estou generalizando, acho que hoje mais pessoas fazem isso, conversam com a imobiliária, trocam ideia, vamos lançar, do que menos. Mas a fatia menor do mercado, pegando o que você está falando, se desenvolver bem, tiver localização, tiver essa troca entre imobiliária e incorporador, o produto vai vender bem. Vocês concordam? Exatamente. sem dúvida. Agora o que acontece é que o incorporador quer fazer tudo sozinho, ele escuta pouco, alguns, assim, uma fatia muito menor, ele escuta pouco, quer fazer sozinho, coloca a marca dele como a principal marca, e é a principal, porque ele é dono do produto, o risco é muito maior dele, mas essa troca eu acho que ela é determinante para o sucesso dos empreendimentos imobiliários. Mas tem muita reunião para falar de produto antes de lançamento, que o diretor, que o pessoal do marketing, no geral, só fala de preço. Né? Cara, qual que é o preço? É só o preço, Só o cara. preço. Não discute quem que é o persona, não discute se aquele projeto está encaixado para aquela região, não discute se o concorrente tem uma condição melhor. Cara, só quer falar de preço, só quer falar de Tem que condição. lançar quanto? Ó, Esse tem que que é o lançar 11,5. problema. Não, mas o produto E aí é te dá 14. 20 dias para fazer. Para você pensar. Te dá 20 dias para você levar o seu time lá, participar do meeting, conhecer o produto, treinar e vender. Cara, não dá. Eles focam Não dá muito só na tempo. carteira, né? É porque é só ligar para a carteira. Ó, tio, eu tenho um produto aqui de 2 quartos na região tal que eu quero vender para o senhor. E não é assim, não é só assim. E Você nesse precisa desafio abranger uma todo quantidade aí, maior de Essa semana clientes. mesmo, a Partini levou a gente para conhecer o produto antes do meeting, trocar ideia, perguntar se é isso mesmo. Eu acho que essa troca é uma troca que faz com que o mercado seja mais vencedor. Eu vou dar um exemplo desse produto que a gente está aqui. Quero agradecer a Engenharia que cedeu o espaço para nós. O stand é maravilhoso do Tonino Lamborghini. Estou aqui, né? Nós estamos aqui também. Tô usufruindo dessa Desse estrutura stand toda aqui. maravilhoso. Mas aqui mesmo, por exemplo, você estava na concorrência e a gente estava aqui. Você e o David. Certo? O mercado é dinâmico, vocês já estão aqui com a gente. Quando a gente foi lançar, uma fatia grande da concorrência precificou errado. Certo? Pessoal, esse produto não vende por esse preço. Né? Falou Esse que não ia produto não vender. vende. Só porque a gente está estudando o produto há um ano. Um ano. Desenvolvendo, falando dele, entendendo a persona, estando junto com o incorporador. O incorporador é o dono do negócio, ele que dita tudo. Mas ele perguntando, vocês acham que vende? O produto aqui em questão ia ser lançado um apartamento de 50 metros. A gente falou, cara, esse não é o ticket. Por quê? Porque se você lançar 50, inevitavelmente o preço do metro quadrado vai ter que ser mais... Ticket vai não ter é que 1 ser milhão. menor. É. Aí, então vamos reformar, o projeto já pronto, então vamos refazer. A gente refez, enquadrou o projeto, levava a discutir entre nós, com os parceiros, né, com quem estava coordenando. É o que o e a Luciano gente falou, né? acertou no produto. Quando a gente coloca ao mercado, o mercado fala assim, não, por esse preço não vende. Porque tem um estigma que o setor oeste não pega preço. Mas, gente, olha o tanto de prédio top que está tendo. Suna, Selena, você tem aqui o Nurman aqui. Tanto produto Só que nessa tá região, chegando, né, que nós Casa temos aqui menos de um Conceito. KM, Por que as pessoas compram produto aqui? Então o dinheiro está aqui. Só que aí foi a junção do incorporador pensava para dar resultado financeiro para ele, o que o cliente desejava, uma marca de renome internacional e a imobiliária com foco no negócio. Então, mas- Sucesso. Mas o que Produto fez 90% dar o vendido. foco? Foi porque a construtora teve a parceria com a imobiliária e a imobiliária veio pro front juntamente com isso. Porque vamos pensar assim, né? Igual eles estavam lá na concorrência e tal, eles não vieram, não focaram no produto. Nós assumimos junto com o incorporador. É quando a gente viu Teve o preço... lançadores com a gente que não vendeu porque não assumiu o que a gente assumiu. Quando tem essa parceria, né? Tipo, incorporador, construtora, casas imobiliárias, as coisas fluem mais rápido, né? Então, Porque mas senão aí fica teve o jogo pitch. seguinte, senão fica o jogo o quê? O incorporador, toma. Aí a imobiliária fala, então tem que ser barato. Não, e não é só Não é isso. assim, concorda? É porque você vai apresentar o produto 20, 30 dias antes de lançar. Vai lá o diretor, o gerente da incorporadora, senta lá com a equipe de vendas. Aí senta lá e fala assim, meu produto é esse. Cara, você não desenvolveu, você se não participou. comprometeu, você não sabe qual que é o persona, você não fez estudo de mercado, você quer saber do preço, você quer saber se você vai ter espelho, você quer saber se você vai ter condição. Isso atrapalha o mercado. Cara, nos últimos 4 anos, eu venho sentando, e isso foi um movimento que aconteceu em função de briga de incorporador. Eu não quero que você conheça meu produto antes de eu fazer o meeting para você não passar informação para outro incorporador. Cara, que absurdo! Como é que diretor de imobiliária passa informação de um incorporador para o outro? Eles são seus clientes. E aí o que acontece? Quando você vai lá, estuda o Tonino Lamborghini para poder lançar,
você tem 90 dias de informação. Você já está passando pílulas de informação para sua equipe de vendas. E ela já está saindo na rua vendendo papel, vendendo a ideia do produto futuro, entendeu? E não vendendo só preço, certo? Então você tem uma abrangência muito maior, uma capilaridade muito maior de mercado. Agora, quando o diretor, nos últimos 4 anos, eu me considero um bom diretor ainda, né? Apesar de decano, você senta junto com o seu corretor num meeting para conhecer o produto. Para mim, isso é o final do mundo. Final do mundo. Como é que eu vou motivar meu corretor para ir no meeting se eu não conheço o produto? Como é que eu vou motivar meu corretor amanhã se eu estou conhecendo o produto junto com ele? Mas pensa comigo, mercado voando, vendendo para um... E nesse cenário, para um cara... vai O ser que acontece? O que acontece? É fácil fazer isso, porque tudo vende, está tudo bem. É isso aí. Agora, o mercado entrou em linha, em platô, aí tem que unir forças. Então, assim, não é à toa que os lançamentos que a gente fez, de sua maioria, foram quase, sim, 90% foram sucesso de vendas, que a gente participou, que a gente se dedicou, que a gente teve algum tipo de influência, porque é o que você falou, produto que tendencia a vender tudo, tá tudo certo, mas por que não envolver o imobiliário, entende? Cara, porque aí você vai unindo, porque vai chegar um momento que a dor de barriga vai chegar. Aí nesse momento aí você tem que vir atrás da imobiliária e vice-versa. Então assim, eu acho que a gente... eu não estou aqui generalizando, porque pelo contrário, mais incorporadores fazem tudo isso que a gente está falando do que menos. Mas o sucesso... Os que mais fazem, se a gente parar, não vamos nomear aqui, mas é os que mais vendem, né? Sim. O incorporador que vai lá, leva, né? Igual que a gente teve aquele momento valoriza, lá. Porque entende. se eu levar para a imobiliária porque vai vender barato. E não é, né? A gente tem a leitura do mercado, a gente está com a barriga no balcão todos os dias, né? A gente participa de quantos meetings no ano? O incorporador às vezes lança 2 produtos, a gente participa de 70 ao mesmo tempo. Que é a parte boa, que a gente está nas duas pontas, né? A gente pode contribuir muito e a gente quer contribuir muito com nossos incorporadores para que lancem produtos de sucesso, né? Mas virou esse movimento, né? Assim, hoje as imobiliárias... Os incorporadores apresentam os produtos para as imobiliárias e as imobiliárias escolhem os produtos mais líquidos. Aí eu fiz várias pesquisas, conversei com vários incorporadores fazendo pesquisa, né? Perguntei assim, você vai lançar quantos produtos esse ano? Ele falou 2. Eu falei, qual que não é líquido? Ninguém vai pensar em lançar um produto que ele acredita que não seja líquido. Acredito que vai ser sucesso. Só que aí ele tem que lançar o produto sem falar com as imobiliárias, aí depois ele tem que vender o produto para a imobiliária para ver se a imobiliária pega aquele produto para vender. Cara, isso é... Tinha uma reunião com o incorporador que a gente até ia lançar, que não deu um caso, ele me apresentou o produto e falei, cara, o seu produto é belo, é muito bonito, localização é top, mas não vai vender. É uma metragem inadequada para o momento e para a localização. Tem muito corredor, tem muita varanda, o cliente hoje ele quer zelar pelo que ele está pagando. Esse dia foi tenso, hein? Aí esse dia foi tenso. O incorporador acha o seguinte, o cara veio aqui para julgar que meu produto... Criticar E ele falou só, eu fiz uma pesquisa, ele falou assim, mas eu fiz uma pesquisa, eu falei, errado. É qualitativo ou quantitativo? Eu falei assim, é qualitativo. Eu falei, quantas pessoas? 14. Eu falei, você não vai conseguir ter uma amostragem com a nossa capacidade, com o nosso tempo de mercado, então... A gente contribui muito com os incorporadores hoje, né? Vários incorporadores chamam a gente para desenvolver, para estar junto, para ter produto de sucesso e a gente vai continuar fazendo muito isso, desde que o incorporador queira a nossa presença para fazer isso, né? Ou se não quiser também, a gente também está junto para vender, é ele que manda no negócio, ele que é o dono, então é muito importante. Num momento mais difícil de mercado imobiliário, a gente dá as mãos para a gente entregar um melhor produto para o cliente final, que é o que importa, né? O cliente que vai comprar, que gerou valor para ele viu que o produto é belo, ele vai comprar. Pessoal, acho que o papo aqui foi muito, muito produtivo. Eu ia falar para a gente é o primeiro encontro, a gente já foi nos próximos encontros a gente vai vir com pautas definidas, mas de antemão quero agradecer aqui a Engenharia que liberou esse espaço, fazer um pitch de vendas aqui, o Tonino Lamborghini tem unidades para vender, a gente fez uma planta agora de 2 quartos, assim, perfeita para o cliente que queira comprar apartamento de 2 quartos, que está disponível aqui. Então, decorado. Se você tiver interesse, procure aqui um dos corretores da Lopes Goiânia para que você compre um produto. Eu quero agradecer aqui cada um de vocês a presença aqui desse primeiro encontro. Acho que foi bom papo, né? A gente desenrolou, achei uma horinha aqui, muito produtiva. Agradeço todos os incorporadores do mercado imobiliário pela parceria, o nosso time, todo o ecossistema da Lopes. Muito obrigado aí. O ano tem sido incrível para nós.
loja nova chegando, a gente vai atuar em outro segmento que a gente sempre quis, numa loja específica. Então, as coisas, o Luciano veio, somou, o David, daqui a pouco tem loja nova saindo. Então, a gente vai continuar acreditando ao máximo no mercado imobiliário, prosperando nele, fazendo a coisa certa. Quero agradecer aí, David, brigadão pela presença, tamo junto. Eu agradeço, aprendizado estar aqui com vocês. Muito bom. Luciano, Não, valeu. bom demais, né? Assim, a gente resolveu fazer, né? Você encabeçando esse movimento, achei bem legal. Senti muita vontade de falar, né? É bem bacana a gente falar do que a gente gosta, né? Então, assim, junto com amigos, com pessoas que a gente gosta. Tudo certo, obrigado, valeu. Isso aí. Valeu, Jean. Valeu, Murilo, valeu, Luciano, valeu, David. Obrigado aí, pessoal, que a gente possa trazer esses conteúdos para vocês, um pouquinho da nossa experiência aqui. E acho que é o primeiro de outros que vão vir aí, né? Com novos assuntos, que é muito bom a gente debater isso aí, trocar essas ideias. Então, se você curtiu, curte aqui, compartilha, envie para o seu amigo corretor, para o seu cliente, para ele entender um pouco mais do mercado imobiliário. Valeu, tamo junto. Valeu.